A principal mudança que deu na minha vida foi quando eu observei o seguinte, ó. A teoria de Dow, ela é descrita como o preço faz novo topo em relação ao anterior e você consegue ver fundos ascendentes. Só que quando eu aprendi que a ideia seria comprar o rompimento do topo. Então, ao ultrapassar aqui, nós pensaríamos em comprar. Então, prestem atenção em termos de conceito, tá? Se nós seguirmos junto com a estratégia e as teorias de Elliott e Dow, eu quero que vocês entendam o seguinte. Quando você pensa em comprar um rompimento, o que você tem em mente aí? O que a teoria te ensinou? Tá? Então, a teoria ela te ensina muito fácil. A gente vai juntar agora um pouquinho de teoria de Dow com Elliott. Elliott, ele fala pra gente que em 15% do tempo, o mercado vai corrigir 38,2%. Em 30% do tempo, ele vai corrigir no 50%. E em 40% do tempo, ele vai corrigir no 61,8%. Quero que vocês prestem atenção para vocês conseguirem entender a lógica da coisa, tá? 61,8%, 50%, 38,2%. E nós teríamos aqui mais duas linhas, que seria a linha do 23,2, se eu não me engano, e uma linha do 78,6, onde nessas duas primeiras linhas você teria 5% de chance do mercado parar sobre elas. Então, quando nós estamos medindo, vocês têm aqui cerca de 70% a 75% de chance do mercado corrigir nessa região aqui. O que isso sugere para você? Que a partir de agora, você tem uma região que a cada 10 vezes, 7 o preço vai segurar. A cada 10 vezes, você vai errar 30%. Então, essa é a primeira lição. O que eu quero? Eu quero fazer algo que, estatisticamente falando, é melhor para mim. Tá ok? Agora, outro conceito importante é que, quando eu sei que o mercado faz perna de tendência, perna de correção, em a cada 10 tentativas, 7 o mercado vai ter essa característica, não faz o menor sentido, olha só, eu ficar com o restante do que está para cima. O que é que está para cima? O que está para cima pode ser 40%, porque ele pode ter corrigido no 61,8%, então 60 mais 40 daria 100. Poderia ser 50% do movimento, porque ele caiu 50% e voltou. Então, eu só tenho para cima 50% do alvo. Então, quando eu passo a acreditar que o mercado se movimenta com perna de tendência e perna de correção, e eu passo a focar exatamente na região onde, estatisticamente falando, é maior probabilidade, 70% do tempo, Elliott definiu que ele para nessa região. Eu preciso que vocês entendam que, a partir de agora, vocês têm
a informação para que vocês consigam observar. Se eu tenho a cada 10 trades um percentual de acerto 7 vezes, e eu vou errar aproximadamente 3 vezes, eu quero que vocês entendam matematicamente a coisa. Eu não tenho muito além do que falar para vocês do que assim, ó. Se eu comprar sempre na região de 38, na região de 50, na região de 61, eu posso colocar meu stop na região de 82%. Tá ok? Por quê? Porque a cada 10 trades, 7 o preço não chega lá. Então, esse já tem que ser na cabeça de vocês o meu stop. Inicialmente, eu preciso saber assim, eu vou comprar ou eu vou vender o índice, ou o dólar, ou uma ação, enquanto ele estiver nessa região e não atingir 82,6%. Tá ok? Então, aqui você já fez uma coisa muito importante, que é o seguinte, você definiu, por exemplo, um médio na sua entrada, um médio no seu stop e um potencial alvo. Só nessa condição, você já tem um gerenciamento de risco onde, caso eu esteja certo, quando é que eu estou certo? Em 70% das vezes eu vou estar certo. E aqui eu vou ter um gerenciamento de risco que, basicamente, se eu não fizer porra nenhuma, comprar, pôr stop no 82, eu vou ter todo 100% do movimento para tentar ficar. O que eu quero que vocês entendam? A melhor região para você interagir com o preço é no suporte ou na resistência, no caso de uma venda. Mas agora eu vou fazer algo assim. Eu vou puxar uma retração de preço para que fique mais claro o que a gente quer produzir aqui para vocês, tá? Olha só, isso aqui é a matemática pura do que a gente estava comentando. Então tem o desenho. Se eu inserir aqui, nesta ferramenta, a linha de 85% e pôr ela como vamos ver que cor que ela vai sair. Branco, tá bom. Olha só. Neste exemplo, eu vou estar pensando assim: eu tenho que trabalhar o meu preço enquanto o mercado estiver com a característica de tendência. A característica de tendência vocês já aprenderam o que é. Deixa eu apagar aqui meu vídeo, para não ficar o pessoal passando atrás. Olha só. Eu vou ter, deixa eu pôr mais uma linha aqui também, que fica mais fácil da gente. Cadê o 38,2? Aqui. Beleza. Agora vai ficar bem bonitinho para vocês entenderem o que é. Isso aqui é matematicamente tornar mais fácil eu vencer, mesmo não sabendo muita coisa. A teoria diz para você que quase em 75% do tempo, se você comprar nesta região aqui que eu vou destacar, e conseguir tirar o seu stop para essa região, em 75% das vezes o preço vai vir aqui, ó. Então, eu quero que vocês entendam que aqui, na região de suporte, você tem o maior valor de tudo que a gente está falando, está aqui. E aí agora eu quero que vocês entendam por que o maior valor está aí. Quando a gente passa para vocês algumas estratégias,
Eu falo algumas porque, assim, tem meia dúzia num curso, mais 3 ou 4 no outro, eu não lembro ao certo quantas são, mas existem tantas outras estratégias que vocês poderiam estar aplicando. O que eu quero que vocês entendam é que, matematicamente falando, estatisticamente falando, quando eu penso em comprar esta região aqui, com a presença da característica de tendência de alta, o que é a característica? É eu ter a ideia de estar vendo uma perna de tendência de alta, uma perna de correção, em 75% do tempo o mercado vai repetir a perna de tendência e vai atingir o seu alvo. Aí você vai falar, Igor, mas hoje o mercado consolidou. Exatamente. Em 75% das vezes ele vai fazer isso. Em 25% você vai perder. Agora, eu quero que vocês entendam, esse monte de setinha destacado aqui, ele tem um princípio. Qual é o princípio, pessoal? O princípio é que, mesmo que o mercado não fosse subir, quando você vê ele chegando na perna de tendência, você tem que saber que, quando ele sobe, tem um fractal que está fazendo, a tendência do fractal vai fazer uma perna de tendência. Então, muito provavelmente tem um outro tempo gráfico fazendo algo assim. Ó. E para que o preço caia, esse fractal ele vai mudar de comportamento. Quando ele chega na região de suporte, você também tem a ausência do teste de topo do fractal que está caindo. Então, mesmo que ele fosse falhar, ele vai dar uma subidinha para depois começar a cair aqui. Esta subidinha é o que vai fazer total diferença para vocês. Por quê? Porque quando nós temos a expectativa que o mercado vai bater no suporte e vai repicar para cima aqui, eu consigo aplicar várias estratégias aqui, pensando assim, aqui eu posso comprar por parcial e jogar meu médio para trás. Porque o meu objetivo é fazer com que o meu preço médio fique numa região que, estatisticamente falando, eu não tomo stop. Então, quando eu olhar para o mercado, vamos ver o que aconteceu hoje aqui. Aqui tem a consolidação, mas eu vou pegar um movimento de tendência, tá? O movimento de tendência, vamos pensar assim, ó. Vou pegar o primeiro movimento do dia que eu sabia que ele tinha possibilidade de fechar o gap ou parar na retração. Olha só. O mercado, ele falava que iria subir e ele me gerou uma região. Então, eu começo a trabalhar meu preço e eu tenho que saber que eu vou desistir da venda no 797, que seria 85% do movimento. Se eu estou dando mais foco para a região de 61.8, perceba onde que eu vou efetuar a minha venda. Se eu der foco para a análise técnica que diz que o gap vai ser fechado, onde que eu realizei minha venda? E eu sei exatamente onde vai estar o meu stop pontual. Agora, perceba que eu poderia estar fazendo, deixa eu mudar aqui para o dólar, que eu acho que tem, didaticamente, uma condição melhor aí para a gente fazer. Olha só, vou pegar esse movimento último aí dos 5 minutos, tá? Vou pegar só o último movimento para vocês entenderem. Então, o mercado fez aqui, ó. Vou errar a ferramenta. Essa. Olha só. Quando o preço chega na região que seria considerado venda, ó, eu tenho que saber que eu vou procurar venda e aqui é muito difícil do mercado deslocar rápido. Se nós pegarmos ontem, aqui durante a subida toda, eu vou estar focando nas coisas que vocês sabem como suporte. Ó, média. Aí você vai falar, não, Igor, mas aí não voltou na retração. Ok, você fala, não, eu não trabalho quando está com um movimento estranho. Mas o movimento seguinte, ó, ele fala para você exatamente onde você deveria comprar. Onde é que eu deveria comprar? Ó, ele fala para a gente comprar exatamente entre 0,2 e 96. O que ele faz? 96,5. Então, na região de compra, eu sei que meu stop tem que ser 91. Pensando no gráfico aqui de 5 minutos.
eu posso muito bem colocar aqui, vamos supor, eu compro 2 contratos, um eu fecho com 3 pontos, para jogar o médio para trás e vir controlando minha mão. Eu compro 2 no 98, 2 no 97, 2 no 96, 2 no 95. Subiu 3, ele faz parcial. Quando ele volta, eu compro mais 2 e faço parcial. Para eu ir ficando posicionado numa região que eu sei que, estatisticamente falando, eu não vou levar stop a maior parte das vezes. Ok? Então, a primeira lição que Charles Down nos dá e Elliott nos dá é exatamente isso, tá? O conteúdo que ele fala para a gente seguir, baseado em todo o estudo que eles fizeram, tem muito a ver em você identificar isso aqui, ó. Essa é a premissa básica como conceito. Eu tenho perna de tendência, eu tenho perna de correção. Charles Dow falou que as ondas se repetem dentro de uma tendência. Então, Charles Dow falou que, na maior parte das vezes, se o mercado estiver na tendência de alta, ele vai repetir uma perna de tamanho proporcional à anterior. Não foi Dow que falou isso. Ele falou que a onda quebra acima da anterior. Elliott já falou que o tamanho da perna de tendência ele tende a se repetir. Elliott estudou e falou que em 70% dos casos você consegue medir o tamanho desta perna de correção. E aí ele consegue gerar para você o ponto para você pensar na compra e o ponto para você imaginar onde você vai sair da operação. Agora, o que nós, operadores, vamos pensar é diferente. Tá, o mercado está em tendência, só que eu sei que ele faz consolidação, eu sei que ele violina. Então, por exemplo, se eu comprar um contrato, três contratos aqui, e eu fecho 2 subindo 40, 50 pontos, eu derrubo o meu médio em 80. E eu consigo, sabendo que é a região de faixa de Gaza, o que é a região de faixa de Gaza? Né? É onde vai ter a briga, porque se é uma tendência de alta, o comprador vai querer voltar à compra, e aqui existe uma teoria. Qual é a teoria? Quando o mercado está fazendo a perna de tendência, eu quero que vocês entendam isso. Vocês precisam acreditar nisso. Então o mercado ele está indo e fazendo assim, ó, perna de tendência. Ele fez perna de correção e ele vai repetir a perna de tendência. Existe um comportamento dos players dentro da perna de tendência e dentro da perna de correção. Primeiro, quando o mercado está fazendo uma perna de tendência, o vendedor também está vendendo, mas ele vende com menor força. Então, mesmo subindo, ele faz pouca força, porque ele já está perdido na batalha ou ele entende que o movimento bom para ele vender em outro ponto. Então, ele não faz muita força, ele continua vendendo. Quando o mercado chega num ponto de interesse dele, ele começa a aumentar a pressão de venda. O fluxo se torna maior, até o momento que ele consegue inverter a direção e agora ele vem fazendo muita força até chegar num ponto que ele vai perdendo força novamente. E aí, quando o mercado vira, o vendedor está indo menor de novo. Tá ok? Esse é um princípio de conceito. Quando a perna de tendência está subindo, o comprador está pleno, está forte. E aí ele vai diminuir a mão, por quê? Chega nos pontos de briga, ele também não quer muita coisa e, ao entender que agora vai corrigir, ele vai fazer menos força. Aí eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu vou abrir o áudio para vocês participarem, porque é importante vocês terem a mesma interpretação que eu. Vamos lá. Isso aqui é conceitual, para vocês entenderem como as brigas ocorrem, tá ok? Como é que eu vou acreditar num movimento? Quem consegue entender por que as forças vão aumentando e diminuindo? Tem alguém que quer dar um chute, um palpite? Porque o comprador já ganhou um monte e também ele vai começar a vender para realizar. Começa aí. Olha como é legal. Eu já falei isso em alguns vídeos e tal, mas talvez vocês não dão atenção. Quando o mercado vira, eu vou destacar agora em amarelo, o verde vai se tornar amarelo. Quando o mercado dá uma virada, além do vendedor vendendo, já tem comprador dando uma realizada aqui, ajudando o vendedor.
e aí o mercado corrige. Então, existe um grau de satisfação do público, mas tanto o vendedor empurra, quanto o cara que estava comprado e falou, opa, já deu, estou satisfeito com o meu lucro, eu também não estou crente que vai tanto, eu preciso fazer um parcial para ir derrubando o meu médio, controlar meu preço. Então, toda vez que o mercado sobe ou desce, você tem algumas influências. Agora, quando o mercado vai romper um topo e o comprador fica soberano, ao passar do topo anterior, o que vai acontecer? Existe também alguns vendedores que vão falar, cara, perdi a batalha, e agora ele também entra comprando e ajudando o preço a ir embora. Então, esse conceito, ele é muito importante para você entender assim, por que eu vou alavancar o rompimento do topo? Porque ali é o local que eu vou ter a maior unidade. O maior interesse em comprar vai estar no rompimento de topo. E aí vamos ter ponto certo, que seria o rompimento na veia da coisa, ou uma antecipação, que pode ser por book ou pode ser por gráfico. A antecipação é uma escolha minha, trader. E às vezes eu antecipo e o mercado não vai. Quem errou fui eu, não é o mercado. Então, eu vou sempre apostar numa refazer de uma operação, sempre que eu antecipar o movimento e ele não acionar um ponto principal.